Nosso convidado de hoje é um convidado muito especial, porque o tema é um tema muito especial, saneamento básico. Convidamos Pedro Maranhão para bater um papo sobre esse assunto. Tem uma visão mais geral, uma visão nacional do problema e quais as alternativas que nós no Brasil temos para enfrentar esse gravíssimo problema. Saneamento básico, afinal, é o quê? Água, esgoto, lixo e macrodrenagem. Basicamente é isso. E é exatamente aquilo que mais padece no nosso Brasil, que é o Maranhão. Nosso Brasil, em primeiro lugar, que é o Maranhão. E por isso disse um convidado muito especial. Afinal, ele se chama Pedro Maranhão. Seja bem-vindo, Pedro. Obrigado, senador, pelo convite. Estou à disposição aqui para a gente discutir um tema tão importante, né, que nosso país enfrenta. Né? Muito bem, Pedro. O saneamento básico há muito tempo vem sendo discutido, porque é um problema que afeta a vida das pessoas. Como é que a gente pode falar, por exemplo, de saúde, sem falar de saneamento básico? Legal do saneamento. O Senado aprovou o Marco Legal do Saneamento Básico com o voto da bancada do PSDB, liderado pelo senador Roberto Rocha. Você tem ideia da importância desse projeto? A falta de água limpa e de tratamento de esgoto atingem principalmente as crianças. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 88% das mortes por diarreia no mundo são causadas pela falta de saneamento básico. Outras doenças como a febre tifoide, a cólera, a hepatite A, a leptospirose e a lombriga são causadas por água suja e esgoto a céu aberto. Veja esses números. No Maranhão, apenas 56,2% tem água tratada e somente 9,5% possui tratamento de esgoto. Você lembra que o atual governo do Maranhão foi eleito prometendo acabar com esse problema, mas não fez quase nada. Com o novo saneamento básico, as cidades vão receber investimentos em 4 eixos: abastecimento de água limpa, tratamento de esgoto, destinação correta do lixo e drenagem urbana. Uma nova era começa e vai diminuir as desigualdades regionais e sociais, colocando o Brasil como um dos países que tratam com prioridade máxima a saúde de sua população. O Maranhão tem mais da metade da população que não tem água. Água tratada, água. Isso são números oficiais, ou seja, que são recolhidos das empresas prestadoras do serviço. Que no Maranhão tem uma estadual que é a CAEMA, e que nós conhecemos a deficiência dela. A CAEMA não consegue pagar sequer a sua conta de energia mensal. Quem paga é o governo do Estado. Quem é o governo do Estado? É o Tesouro. Quem é o Tesouro? São pessoas que estão nas suas casas, no interior ou na periferia das grandes cidades, que não têm água. Pessoas que estão às vezes prostradas numa cadeira de roda. Elas é que pagam. Porque alguns que às vezes têm água em bairros mais nobres enchem as suas piscinas com água da CAEMA, mas não tem hidrômetro, porque a CAEMA não tem zero de investimento. Então não tem nenhuma justiça nisso. Ou seja, a empresa não tem condição de pagar energia, por exemplo. E quem paga é aquelas pessoas mais pobres, porque é o conjunto da população. E o Brasil, então, em determinado momento do mandato passado, discutiu o novo marco legal do saneamento básico. Ou seja, por que tem interesse econômico de todo lugar do mundo para investir, por exemplo, em petróleo? Teve o pré-sal, a gente viu a corrida de bilhões de reais, gente do mundo todo. Você vê da telefonia, as empresas que estão aí
São empresas espanholas, italianas, mexicanas e tal. Aí você vê, por exemplo, no saneamento básico, ninguém tem interesse. Por que isso? É simples. Pela Constituição, o sistema é do município. Mas quem opera, via de regra, é o Estado, através de uma companhia estadual, como é o caso do Maranhão-Caema. E no final das contas, quem paga a conta é a União. Então quem é que bota o seu dinheiro nisso, que não tem nenhuma segurança jurídica? Então é preciso criar um ambiente seguro de negócios para atrair capital privado, seja do Brasil, seja do mundo, para investir nesse setor também. Você vê que no petróleo tem uma agência reguladora. Na telefonia também, a Anatel. Mas no saneamento básico, eu repito, não tinha nenhuma segurança. Necessitava de quê? De uma nova lei, que é o novo marco legal do saneamento básico. As pessoas não podem trazer seus milhões ou seus bilhões de reais e ficar dependendo do humor dos políticos do Brasil, que via de regra vivem se digladiando brigando com o outro, para querer matar o outro, prender o outro, o que é muito triste. Então era necessário se discutir e votar esse novo marco legal. E o Congresso fez isso muitas vezes, tentou muitas vezes, nunca conseguiu. No mandato passado, foram editadas 2 medidas provisórias. O senador Tasso Gereissati sempre foi um grande lutador desse assunto. Tasso Gereissati, senador do Ceará, que foi governador. E o Tasso Gereissati era da bancada do PSDB. Meu colega do Senado e da bancada. E eu era o líder do partido no Senado. Ele ficou muito triste porque não conseguiu lograr êxito na votação dessas medidas provisórias. E elas caducaram. O decurso de prazo não foi votado, caducou. O nome diz provisória. Medida provisória, ela tem um tempo. Não votou, caduca, morre. Mas aí nós fizemos o quê? Nós transformamos aquele relatório que não foi votado num projeto de lei. E eu, que nem sequer da Comissão de Infraestrutura era, à época, eu mesmo me designei membro, como líder, e fui ser o relator do projeto do saneamento básico no Senado. Negociamos com todas as bases, bancadas, com todo mundo. Conseguimos, enfim, votar. Votamos do Senado, foi para a Câmara. Passou algum tempo, a Câmara votou e devolveu para o Senado. O fato é que virou lei. E aí, com isso, gerou uma expectativa muito grande em todo o planeta, em investir nesse assunto no Brasil. Afinal, nós estamos falando da maior cesta de negócios do Brasil. Nós estamos falando aí de quê? 700, 800 bilhões de reais. Quando que com dinheiro público vai ser resolvido o problema? Nunca. Nunca. Então, Pedro, eu queria pedir a você que fizesse para os nossos amigos que nos acompanham no nosso podcast, que tem como finalidade discutir política, sempre política com P maiúsculo, né? Política pública, como é o caso, discutir tecnologia e discutir desenvolvimento. Isso se encaixa perfeitamente no tema que nós escolhemos para tratar hoje. Eu queria pedir a você que trouxesse à luz um pouco do seu conhecimento, da sua experiência, que é vasta, nessa questão do saneamento básico, que tanto isso é verdade, que você depois foi convidado por uma entidade nacional para dirigir essa entidade e acompanhar o assunto, sobretudo na votação da reforma tributária que acabou de acontecer, a PEC, no Congresso Nacional. Agora vamos votar, vai ter a votação das leis regulamentadoras. Diga aí a sua visão geral, qual é o seu diagnóstico, qual é o remédio que você acha que precisa para resolver o problema. Senador, o saneamento básico brasileiro, falta de saneamento, eu costumo dizer que ele tem duas questões dele não ter se desenvolvido como se desenvolveram as outras áreas da infraestrutura brasileira, como energia, telefonia, portos, aeroportos. Porque uma de uma razão cultural e outra de regulação. Qual é a cultural?
obra enterrada não dá volta. Então logo passou-se muitos anos sem investir em saneamento. Por isso que chegamos a essa situação agora. E a outra questão, o marco não tinha regulação, não tinha segurança jurídica, não tinha previsibilidade, não tinha meta, e isso fazia com que não atraísse o capital para investir nisso. E a perda da capacidade de investimento do Estado brasileiro de investir nessa área. Os cálculos que a gente tem, mais ou menos, uns 800, 900 bilhões para universalizar o saneamento brasileiro. Agora, essas duas coisas estão mudando no nosso país. A questão dos gestores estão se sensibilizando que realmente saneamento básico é uma necessidade. Hoje eu digo com certeza absoluta que uma obra enterrada, que um prefeito que faça a sua obra, faça seu esgoto, faça tratamento de esgoto, estação de tratamento de água e ter uma destinação ambientalmente correta para o seu resíduo, ele ganha mais votos do que ele fazer uma praça, um chafariz, como era o costume de antigamente. Por quê? Porque a sociedade está cobrando. A outra, a regulação, a segurança jurídica, resolver os campos, com a aprovação do marco regulatório de saneamento. A aprovação do marco regulatório de saneamento deu segurança jurídica e atraiu capital privado para esses investimentos, né? Tanto é que depois que fomos aprovados, na implantação do marco regulatório de saneamento, nós conseguimos 2021, 22, mais ou menos 80 bilhões de investimento, tanto na área de investimento como na área de outorga. Isso é um feito. A gente, uma média de gastar por ano no saneamento é 13 bilhões, 15 bilhões. Nós demos um salto para 80. Né? Por quê? Porque a gente fez os leilões, organizamos as modelagens, e o BNDES teve um papel fundamental nisso, de modelar os modelos de concessões de água e esgoto. Então foi feito no Rio de Janeiro, foi feito em Alagoas, foi feito no Mato Grosso, foi feito no Amapá, foi feito no Rio Grande do Sul, né? E muita gente que dizia que o interesse do capital privado era só para as grandes cidades, os leilões mostraram que não foi bem assim, porque tinha a grande cidade e a pequena cidade na questão da regionalização, nos blocos regionais. E aí teve um investimento muito alto. Né? Você vê, o Amapá é um estado extremamente pobre e realmente deu viabilidade quando juntou a cidade grande com a pequena. Alagoas é um estado pobre. Juntou, fizemos a regionalização lá, e dividimos lá em três blocos, e hoje lá está se investindo aproximadamente 4, 5 bilhões em saneamento em Alagoas, no estado pobre daquele. Né? Então, o marco regulatório realmente deu essa segurança e o capital veio. Quer dizer, as empresas públicas, né, que tinham uma resistência muito grande, eu não tenho nada contra se é público ou é privado. A minha discussão sempre foi: se tem dinheiro para investir, se não tem, vamos chamar quem tem. E hoje as empresas públicas, uma boa parte dela, não tem a mínima capacidade de investimento. O senhor colocou aí que a própria a empresa lá do Maranhão, que chama-se Caema, não tem dinheiro para pagar energia. Então, se ela não tem dinheiro para pagar energia, imagina fazer investimento numa necessidade muito grande que o Maranhão tem. Que o Maranhão está ali na média dos estados quase todos do Norte, Nordeste, ali um parte do Nordeste, uns mais, outros menos, né, que é 10, 11% de esgoto tratado, 50% de água tratada. E no resíduo sólido nem se fala. O Maranhão tem 219 municípios, 7 milhões e 200 mil pessoas, tem um aterro. O resto do estado não tem nenhum aterro ambientalmente. E privado, né? Sim, privado. Não tem jeito, os aterros todos que funcionam são privados. Os aterros públicos todos viraram lixões. O governo Fernando Henrique Cardoso fez um projeto e lançou quase mais ou menos 3 mil aterros para as cidades. Todos viraram lixões. Porque o cara do aterro não é o como nós chamamos, CAPEX, é o OPEX. Quer dizer o seguinte, é como um hospital. Construir um hospital não é tão caro. Difícil é manter o hospital. O custo de operação, esse é que realmente é duro, é caro. Né, tem um custo muito grande. Né? A mesma coisa são os aterros sanitários. A prefeitura fazer um aterro, faz. Agora, manter aquele aterro, então nesse caso quase todos viraram lixões. Raríssimo aí algum que se aproveitou e todos viraram lixões. E aí viram que o município não tem condições. Ou regionaliza, e aí tem um ganho de escala grande, você fazer um aterro desse sanitário. Então o aterro sanitário serve
ali num local, 15, 20 municípios que realmente dão uma destinação ambientalmente correta desse resíduo. E na água e esgoto são os blocos. Os estados, pelo marco regulatório de saneamento, os estados têm que fazer os blocos, aprovar nas suas assembleias legislativas e licitar esses blocos. Essa que é o grande importante, é licitar os blocos. E a empresa pública pode participar, se ela tiver capacidade. Se não, deixa quem tem dinheiro investir. Porque na questão do saneamento básico no Brasil, nós estamos ainda na época medieval. Então, Pedro, é exatamente nesse ponto aí que eu queria, digamos assim, fazer um recorte na discussão. Eu chamo sempre de fazer do boi-bife, para facilitar o entendimento das pessoas. Como eu fui no Senado relator da matéria, discuti muito com muita gente, você conhece bem, porque executou o que nós votamos, você falou que no primeiro momento, logo após a votação, após a lei, na implementação, na execução, já foram investidos aí algo em torno de 70, 80 bilhões de reais, capital privado. Capital privado. Muito bem. Como é que funciona isso? O governo, claro, faz um estudo de viabilidade técnica, que a gente chama de EVTEA, Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental. E aí desenvolve um estudo que vem lá um resultado. O que é, por exemplo, o primeiro que teve no Brasil, se não me engano, foi de Maceió, região metropolitana de Maceió, uma região pobre, né? Pobre do Brasil. Aí é estabelecido um valor. Aquele valor, se eu não me engano, na época foi de 1 bilhão dos investimentos lá do leilão, lá da região de Maceió, da região metropolitana. Aí participaram empresas daqui, dali, da acolá, e abre o leilão, o resultado, vem 4, não foi? Ou 5 bilhões de reais. Ou seja, um ágio de não sei quantos 1000%. Mesma coisa dos aeroportos, dos portos. O capital privado entrou, mesmo diante de uma crise danada, e foi lá e botou dinheiro. Então veja, aí você coloca o dinheiro para entrar no negócio, que a gente chama de outorga, que você acabou de dizer, outorga. Você está outorgando a alguém o direito de executar aquele serviço, que é público e está sendo executado por um capital privado. Esse serviço de saneamento, ele pode ser feito, como é que era feito até pouco tempo atrás? Tinha o município, ele próprio executava através de um SAAI, isso já ainda tem vários municípios do Brasil e do Maranhão, Maranhão e Balsas, por exemplo, Caxias, é SAAI, não é CAEMA. Mas a maioria é CAEMA, que é uma concessão que é feita para o governo do Estado. O município faz para o governo do Estado. Isso foi feito muito na época do regime militar, que não existia nem sequer a figura do município como unidade federativa. Ele veio depois da Constituição Constituinte, e muita concentração, e o poder era regime militar. Então o presidente da República nomeava os governadores, inclusive. Nomeava os governadores. E para ter acesso ao BNI, na época era BNH, eu acho que era isso o nome, eu não tinha nascido, tu já tinha uns 34, 40 anos nessa época, eu também não tinha nem nascido ainda. Mas, enfim, para ter acesso àqueles recursos que estavam no governo federal, era obrigado a passar para os estados, cujos governadores, repito, eram nomeados pelo presidente. Então, foi uma enxurrada e várias empresas estaduais foram fortalecidas. Mas elas não perderam a capacidade de investimento. E é que você fala, para o cidadão, não importa se o serviço é feito por A, por B ou por C. Se importa se é feito, se o serviço é prestado. Bom, aí, pelo município, pelo Estado, até pouco tempo atrás também era feito pela União, pelo governo federal, através da FUNASA, que é Pedreiras, por exemplo, tua cidade. Pedreiras faz parte da região metropolitana de Lima Campos, né? Da grande Lima Campos. E aí, Pedreiras era administrado pela FUNASA. E o privado. Então são 4 possibilidades de a execução do serviço. 4.
O privado já tinha aí vários, alguns no Brasil, mas muito tímido, por causa da ausência de segurança jurídica, de previsibilidade, como você falou, enfim, as pessoas não confiavam. Bom, ao tempo em que uma empresa ganha, e esse de Maceió, o primeiro que ganhou, foi uma empresa do Canadá, se eu não estou enganado, deposita lá a outorga. Só que após a outorga, ele assina um contrato, a empresa. E no contrato está previsto os investimentos que foram levantados naquele EVTEA, naquele estudo de viabilidade. Investimento de tantos bilhões em tanto tempo. Tem prazo. E aí são feitos os investimentos. Na época, eu lembro, Pedro, que os municípios nem estavam ligando muito. Houve até uma controvérsia se quem tinha direito àquelas dinheiro da outorga, que era muito, era o Estado ou o município. E você lembra disso, né? Por quê? É claro que o município tem direito, porque pela Constituição o sistema é dele. E aí isso já foi superado adiante. Foi superado adiante nas discussões, tal. O modelo era uma coisa nova. Eu me lembro, depois teve vários outros no Rio de Janeiro. O Amapá, por exemplo, só tem 16 municípios. 16 municípios. Em 2, Macapá e Santana, as duas maiores cidades, têm mais de 90% da população. Então os outros 14 municípios são bem pequenininhos. Aparentemente não tem interesse, né, econômico. Quem que vai querer fazer? Só que isso não é feito individualmente. A lei estabelece que você tem uns blocos. Por exemplo, no Maranhão, foram 10 blocos. 10 blocos de município. E não precisa ser em áreas contíguas. Elas podem ser em área descontínua. Um município aqui, outro aqui, outro aqui, outro lá, outro lá. Aí você tem o quê? Você tem o que se chama osso, filé e osso. Há um equilíbrio. Mais ou menos como foi feito também, como é feito de um modo geral nos leilões. Eu me lembro que eu fui a São Paulo com o ministro Tarcísio, na época, da infraestrutura, porque havia uma resistência muito grande da classe política do Maranhão, infelizmente, para conceder para a iniciativa privada o aeroporto de São Luís e de Imperatriz, os dois únicos administrados pela Infraero. O governador do estado da época, totalmente contrário, por uma questão de convicção, que leva a uma interdição ideológica, contra o capital privado. E aí o estatismo, o Estado patrão, provedor de tudo, não tem dinheiro. Tá, então eu prefiro algo que não é o ideal, mas é um pouco melhor do que deixar como o ruim como está. O aeroporto de São Luís não tem dinheiro nem para armar o que está lá. Imperatriz também. Mas como é que vai ser contra? Mas era contra. E aí, parte da bancada contra. Então o ministro não queria incluir São Luís e Imperatriz. Não tinha apoio político. Eu digo negativo. Negativo. Olha aqui, ó, eu justifiquei que eu conheço a situação também um pouco, e fui com ele para São Paulo, no avião, participar do leilão. Eu lembro que o Maranhão, Imperatriz e São Luís, entrou num leilão, num lote. Eram 3 lotes esse dia. Lote norte, lote centro e lote sul. O lote centro, que o Maranhão fazia parte, tinham 6 aeroportos no lote. Goiânia sempre iniciado por um aeroporto maior, por a gente chama de filé. Goiânia, Palmas, São Luís, Imperatriz, Teresina e Petrolina, 6. Bom, quem ganhou? Ganhou a como é que chama a empresa? É uma empresa que está nos Estados Unidos hoje, está em tudo quanto é país da América Latina, que era da Camargo Corrêa, enfim, é a maior do Brasil, que é uma das maiores do mundo hoje, que administra a Via Dutra, que administra o aeroporto de Confins, em Minas Gerais, que administra o metrô de Salvador, enfim, uma empresa gigantesca. Ganhou 6 aeroportos. E está lá a Infraero, ficava administrando ainda por um tempo, depois ficava as duas, eu não sei que fase está atualmente, e depois ficava só com a empresa vencedora do leilão. O investimento dos 2 aeroportos, Imperatriz e São Luís, 680 milhões de reais. Está lá, é obrigado, porque é contrato.
Ainda assim teve uma outorga, somando tudo, naquele dia, foram quase 10 bilhões de outorga que o governo federal ganhou. Eu lembro que o orçamento do Ministério da Infraestrutura, que era 8 bilhões, tinha caído para 6. Então não tem mágica, gente. Não tem mágica. O dinheiro tem que vir de algum lugar. O que Tarcísio fez? Será que o dinheiro lá daquele ministério era fêmea? O dos outros era macho, não paria? Não, é porque tinha dinheiro privado. Foi criando as condições para poder o dinheiro privado. Porque o que falta no Brasil, sobra no mundo, que é dinheiro. Eu estava vendo esses dias só um fundo de investimento da Noruega, que é desse tamanhozinho, tem $1 trilhão para investir. $1 trilhão. Eu fui em Singapura, a mesma coisa. O Brasil é um mercado interessante para o mundo. Abaixo da linha do Equador, não tem nenhum mercado mais interessante. Mais de 200 milhões de pessoas. E não tem problema de tsunami, vulcão, furacão, nada que tem por aí afora, como na Ásia, nos Estados Unidos e tal. Então, é um mercado interessante, mas precisa melhorar o ambiente de negócio. E é o que a gente estava e está tentando fazer. Bom, então, feito a concessão, vem os investimentos. Bem aí é que o poder público, me parece, tem que estar atento. Porque quem está nos assistindo pode dizer assim, mas e a tarifa? Se ela vai para a empresa privada, a tarifa vai ser muito mais cara. E alguém que é do Maranhão, como nós, conhece, como, por exemplo, ficou o caso de São José Ribamar, Passo do Lumiar e tal, que foi feita a concessão com a Aldebrecht e tal, e houve aumento da tarifa. É uma questão de opção que o governo tem que fazer. Opção. Governar é fazer opção. Você faz opção, escolha. Escolha é sinônimo de renúncia. Se nós estamos aqui agora, é porque a gente renunciou a estar em outros lugares. Olha aqui, ó. Na hora que faz a opção de fazer, você tem que definir, bom, eu vou privilegiar o quê? O caixa do governo ou eu vou privilegiar as tarifas do cidadão? Porque se eu vou privilegiar o caixa do governo, eu vou querer uma outorga lá nas alturas, para com aquele dinheiro eu fazer o que eu quiser. Sim, mas a empresa que ganhar com um valor nas alturas, ela depois vai ter que fazer os investimentos também, que está lá no contrato. E como é que ela tira o dinheiro? É na tarifa. Aí o gestor pode muito bem fazer a escolha e dizer o seguinte, não vou privilegiar caixa de governo, porque nessa matéria aqui o lucro é o bom serviço de qualidade ao cidadão, que nós não estamos dando conta de fazer, o privado vem e faz, ok. Então a gente vai privilegiar a tarifa. Então a tarifa vai ser mais, não é que necessariamente seja mais barata, mas ela não vai ser alterada drasticamente. Bom, essa para mim é uma parte muito sensível e muito fundamental, muito importante. Eu acho que veio seguida, o processo eleitoral, o Maranhão não avançou, tem um prazo, inclusive, na lei, para que as companhias estaduais fizessem o dever de casa, e o Maranhão não fez, de tal modo que aqueles contratos que vinculam os municípios que têm o sistema administrado pela CAEMA, eles morreram. Então hoje você tem no Maranhão, no caso, uma companhia que vive fundamentalmente de São Luís e Imperatriz, e que não pode dizer que é filé. Por quê? Porque quem é de São Luís sabe que não tem água. E quem é de Imperatriz sabe que não tem água também. Então, não tem nem filé. Então, como é que alguém pode, num estado que tem 12 bacias hidrográficas, Pedro, o único do Nordeste, o estado que está numa faixa de transição entre o semiárido e o semiúmido, que tem tanta água, que tem mais de 5.000 quilômetros de rios perenes. Então, se tem muito rio, tem muito afluente, tem muitos canais, tem muitos córregos, etc. Então, as cidades, elas nascem no curso d'água. Isso vem desde a origem da humanidade, nos vales férteis da Mesopotâmia, lá da Suméria. Então, veja, esses rios, esses córregos, viraram esgoto a céu aberto.
Então, mais do que qualquer lugar, o Maranhão depende de drenagem, que outros nem têm, porque não tem água, não tem rio. Então, companheiro, é importante a gente ter isso muito claro, para que as pessoas possam ter noção do tamanho do problema, ter dimensão disso, para que a gente possa saber como é que resolve, né? Para a gente poder ter alvo. Agora, Pedro, você acha que houve, por alguma razão de natureza política, alguma interrupção no volume de investimento? Você falou o número aí de 2022, né? Foi 22 ou 21? 2021 para 2022, 70, 80 bilhões. Você tem os números mais atualizados? Se o capital privado do mundo está se sentindo seguro diante de um novo governo, um novo ambiente político, para continuar investindo? Eu vi algumas vozes que não são vozes roucas das ruas, são vozes políticas, ideológicas, contra o novo marco do saneamento básico, tentando fazer um retrocesso, coisa que o Congresso nunca vai aceitar. Isso gera insegurança. Você acha que o investimento é o mesmo? Caiu? Aumentou? Como é que é?